Atos capítulo 20, glória a Deus. Vamos continuar nossa meditação diária na palavra. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando ele estava para embarcar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, e o acompanharam até a Ásia, o Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico, Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Trode, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com ele naquele porto, onde passamos 1 semana. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando reunidos para partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no outro dia, os exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar abaixo, foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e o abraçou, e disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assôs, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assôs, recebemos-los a bordo, fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, fomos para Samos. Um dia depois, chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo se demorar na Ásia, porque se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, quer pelas ciladas dos judeus, mas jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, e vou lá ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora encomendo-vos ao Senhor e à palavra da graça, que tem poder para edificar,
e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem as vestes. Vós sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo está se deslocando de uma cidade a outra, e ele está indo em direção a Jerusalém. Ele colocou isso em seu coração, Deus confirmou isso em seu coração, mesmo sabendo que em Jerusalém ele seria perseguido, porque havia uma resistência muito grande a ele, devido a toda a liderança que ele teve antes de conhecer o Senhor, devido à ênfase do evangelho do reino que ele anunciava, mostrando que as leis da antiga aliança cerimoniais não eram mais necessárias. Em Jerusalém havia uma oposição direta, sobretudo contra o apóstolo Paulo, mas aqui ele está se movendo em direção a essa missão e se despedindo de pessoas, de igrejas, e falando acerca do reino. E é interessante que nesse texto a gente percebe que tribulação e perseguição é um fato que nós vamos enfrentar como servos de Deus. Muitas vezes a gente pensa que se fizermos tudo o que Deus mandar, se obedecermos a sua palavra, todas as portas vão se abrir, todas as pessoas vão nos amar, as situações vão ser favoráveis. Mas nesse capítulo e todo o livro de Atos nos mostra que todos nós que decidirmos andar e obedecer o Senhor, nós vamos ter aflições, tribulações, angústias. Porém, o capítulo 20 de Atos nos mostra o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Assim como as tribulações são inevitáveis, o consolo de Deus, ele é certo. A presença confortadora do Senhor, ela é certa. Podemos ter espinhos, mas teremos a graça de Deus. Podemos ter os momentos difíceis, mas o Senhor Jesus nos prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, ou seja, nos dias difíceis. Podemos ter dias maus, a Bíblia diz que existe o dia mau, aqueles dias mais difíceis interiormente, às vezes pressões externas, mas a mesma Bíblia que diz que existe dias maus, também diz que Deus é bom em todo o tempo, até no dia mau. Louvado seja o Senhor. E o capítulo 20 eu gostaria de destacar, amado, as maneiras que Deus nos conforta, as maneiras que Deus nos fortalece nas nossas lutas e angústias. Primeiro a gente pode perceber, amado, que Deus nos fortalece e nos consola através de servos dele que liberam palavras sobre a nossa vida, através das palavras que Deus traz através dos seus servos. O versículo que a gente percebe isso logo aí no início, no versículo 1, diz que Paulo chamou os seus discípulos e os confortou. Capítulo 20 de Atos, ele os confortou. Versículo 2 diz: fortaleceu os discípulos com exortações, ou seja, com encorajamento. A palavra exortar não significa apenas você chamar atenção no sentido brigando com alguém, mas é de você treinar, admoestar, incentivar, encorajar. Deus nos conforta e nos consola usando pessoas para nos dar palavras de encorajamento. Palavras são sementes. Palavras podem transmitir vida. Palavras podem edificar, assim como o contrário. Palavras podem destruir, desanimar. Há pessoas que a sua fala, a sua palavra trazem desânimo, trazem desencorajamento. E há pessoas que a palavra dela nos fortalece. Deus nos consola através de homens e mulheres dele para nos lançar palavras de vida, palavras de edificação. Nós temos que decidir: queremos ser aqueles que edificam com as palavras ou aqueles que estão derrubando com as palavras?
A nossa boca precisa transmitir palavra de vida. Segunda maneira que Deus nos conforta, amado, Deus nos fortalece nas tribulações através da companhia de pessoas, companhia dos irmãos. O versículo 4 diz: acompanharam até ali na Ásia, e ele fala o nome das pessoas, são nomes estranhos para a nossa cultura atual, mas o mais importante é que Paulo não estava sozinho. Deus fortalece a gente colocando gente boa do nosso lado, pessoas que estão do nosso lado, na companhia. No versículo 6 fala: depois nós navegamos e 5 dias fomos ter com aqueles que estavam no porto, onde passamos uma semana. Irmãos, amigos, que às vezes não vão ter nem palavras tão fortes para nos dar nos momentos difíceis, mas vão estar ao nosso lado. Às vezes a resposta de Deus é colocar a gente do nosso lado, pessoas comuns que nos fazem companhia e servem de conforto e de fortalecimento. Terceiro lugar, Deus também nos conforta e Deus nos fortalece através de sinais e milagres que Deus faz na nossa caminhada. O capítulo 20 mostra uma ressurreição especial, a partir do verso 7. O texto mostra que enquanto Paulo pregava, e ele estava pregando, já era meia-noite, era uma vigília, ali um domingo, onde o culto se estendeu, e um jovem, versículo 9, chamado Eutico, esse jovem, ele cai da janela, diante daquela palavra prolongada, era noite, um cansaço natural, mas o texto diz que Paulo foi lá, se inclinou e ministrou sobre aquele jovem, e ele ressuscita. Amado, na nossa caminhada com Deus, há momentos que Deus faz milagres extraordinários que servem para nos fortalecer e nos consolar. O texto mostra aí no versículo de número 12, conduziram o rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados. Essa palavra, o conforto de Deus, aparece muito nesse capítulo. Nem todo dia nós vamos ver milagres extraordinários, nem todos os dias nós vamos ver alguns sinais que gostaríamos, mas Deus de tempos em tempos, Ele opera sinais extraordinários para nos fortalecer, nos encorajar, nos animar, para mostrar a presença dEle. Como disse o teólogo John Knox, o poder de Deus é essa manifestação de um Deus sempre presente. Os milagres servem para nos despertar a consciência que Deus está presente entre nós, que Deus está cuidando de nós. Nesse contexto então, onde todos ficaram apavorados, imagina um jovem morrer e na hora de um culto, Deus faz um milagre extraordinário para confortar o coração e para mostrar a presença dele real, viva entre nós. Ele é Emanuel, Ele está conosco. Sabemos que mesmo quando o milagre não acontece, o Senhor continua sendo Deus, está conosco, cremos e amamos o Senhor. Mas Deus faz milagres de tempos em tempos para nos fortalecer, renovar nossa fé, nos encorajar a depender dEle todos os dias. Em quarto lugar, o Senhor também nos consola e nos fortalece diretamente através do Espírito Santo. O versículo 22 ao 24 do capítulo 20 diz que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que ele estava pronto para ir para Jerusalém, e ele diz que, o versículo 22, que ele estava constrangido no espírito, não sabendo o que ia acontecer, mas o versículo 23 diz que ele tinha uma certeza, que o Espírito Santo falou com ele, irmãos, que ele estava sendo preparado para enfrentar cadeias e tribulações. É muito interessante Paulo dizer: eu vou para Jerusalém, não sei o que vai acontecer, mas o Espírito Santo já confirmou, você preso, vou passar tribulação, vou passar luta. Você iria para um lugar desse? Por que Paulo foi? Ele gostava de sofrer? Não, ele foi por causa do versículo 24. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, eu não vivo para mim mesmo. Ele diz: contando que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ele está dizendo: eu sei que eu estou indo com um propósito de servir ao meu Deus, eu não vivo para mim mesmo, a minha vida é dele, ele cuida de mim, se ele permitiu e permitir situações que eu nem sei que vão vir, eu sei em quem eu tenho crido. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, o Espírito Santo mostra que vai vir aquele nível de batalha, mas o mesmo Espírito Santo nos fortalece, nos sustenta, nos renova, nos consola para enfrentar todo o nível de tribulação. Amado, não existe nível de tribulação
que a graça de Deus não vai nos manter de pé no meio deles. Qual seja o nível, a graça de Deus sempre será proporcional ao nível de tribulação que nós vamos enfrentar, né? Para cada nível de guerra, há um nível da graça de Deus para nos fortalecer. Então, às vezes, o Espírito Santo vai nos fortalecer assim, diretamente, ministrando no nosso coração. Em quinto lugar, Deus também nos conforta e nos fortalece através do socorro e do serviço que nós prestamos a outros. Ou seja, nós somos fortalecidos por Deus servindo e socorrendo a outras pessoas. O que nós vemos no versículo 19, Paulo diz: olha, eu servi entre vocês com humildade, com lágrimas, com provações. Versículo 20, o apóstolo diz: eu não deixei de anunciar coisa alguma proveitosa, o tempo inteiro. O que Paulo está dizendo aqui é que eu servi ao Senhor servindo a vocês. Amado, nós servimos a Deus servindo pessoas, amando pessoas. Nós servimos a Deus, o texto fala aí, socorrendo pessoas nas suas dificuldades. Versículo 35, Paulo diz: eu mostrei em tudo, através do exemplo dele, que nós precisamos socorrer os necessitados. E é interessante que ele lembra a esses irmãos que ele está se despedindo, os líderes da igreja de Éfeso, ele lembra que é necessário socorrermos os necessitados. E aí ele diz no versículo 35, que foram as palavras de Jesus que ele ouviu: mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe muitas vezes como Deus nos fortalece e nos consola? Quando a gente serve outros, quando a gente abençoa outros, quando a gente olha e percebe que tem pessoas do nosso lado precisando de socorro, e mesmo nós passando pelas nossas lutas, socorrer outros nos edifica, nos fortalece, e é uma maneira de Deus nos curar muitas vezes, abençoando outras vidas. E em sexto lugar, Deus também nos conforta e nos consola através de demonstração de afeto que nós devemos revelar uns para com os outros. Às vezes o consolo de Deus, a força de Deus vem através de um abraço, de um beijo carinhoso. É muito interessante a gente ver que na ressurreição de Eutico, no capítulo 20, um detalhe aí que uma intercessora nesses dias me fez chamar a atenção, o texto mostra que quando Eutico morreu, o versículo 10 diz que Paulo se inclinou e o abraçou. Interessante a expressão abraçar aqui nesse texto. E mais à frente nós vamos perceber que também na despedida de Paulo, no versículo 36 e 37, os irmãos o abraçaram afetuosamente, o versículo 37. Amado, às vezes o consolo de Deus, a palavra de Deus, às vezes aquele favor que nós estamos precisando de Deus, vem através de um abraço carinhoso, de um irmão, de uma irmã que estão ministrando a nossa vida. Abraços são também maneiras de ministrarmos uns aos outros. Existe a imposição de mãos, que é uma doutrina bíblica importante, mas existe a imposição de um abraço, que transmite afeto, carinho. Às vezes Deus quer nos usar para ministrar pessoas dessa maneira. Então o conforto de Deus vem através de demonstrações de afeto, como nós precisamos disso. Em último lugar, sétimo lugar, Deus também nos conforta e nos fortalece através da oração, orando uns pelos outros. Versículo 36 diz que Paulo se ajoelhou e orou com todos eles. Ele orou por eles, ele recebeu oração. Amado, a oração é uma maneira poderosa da gente fortalecer uns aos outros. Ore com as pessoas, não apenas pelas pessoas. Às vezes por uma timidez, não sei, talvez por algum tipo de timidez, alguém para a gente na rua e diz: olha, ora por mim, e a gente fala: pode deixar que eu vou colocar você na minha lista. Deveríamos orar naquela hora, naquele lugar. Quando alguém pede a você oração, pare naquele momento, seja onde for, às vezes de olho aberto, mas faça uma oração, ainda que curta, porque não é pelo muito falar, mas quando você ora por alguém, você o fortalece, você o encoraja, você ministra a vida dele, você traz sobre ele uma palavra de Deus, você traz sobre ele uma ministração de fé. Orar uns pelos outros é uma maneira de a gente se fortalecer e encorajar. Grave uma oração e envie para um amigo. Às vezes Deus nos coloca uma preocupação com alguém, transforme preocupações em orações. Se aproxime de pessoas e ore com elas. Olha, eu quero orar por você. Ore, abençoe,
porque essa é uma maneira da gente fortalecer uns aos outros, orar um com os outros e um pelos outros. Que o Senhor Jesus, através dessa palavra nessa manhã, nos fortaleça, nos renove para enfrentar todo nível de prova que nós teremos e temos. O Senhor Jesus nos abençoe. Amém.